Graça e paz, igreja. É uma alegria para mim estar hoje com os irmãos, podendo conhecê-los, vê-los pela primeira vez. E espero rever os irmãos que estiverem no acampamento, no retiro, na próxima semana. Estarei lá e poderemos nos conhecer um pouco melhor ainda. É um prazer, uma alegria estar aqui nessa noite, especialmente podendo trazer a palavra de Deus, ministrar a palavra. Isso é um privilégio grandioso que eu tenho tido, e eu não sou digno de tão grande honra da parte de Deus, de poder estar à frente de uma igreja. Que Deus mesmo fale ao coração de cada um dos irmãos nesta noite, que eu seja simplesmente um humilde servo, como instrumento nas mãos do nosso Pai. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até o versículo 5 do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus querido, pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe na nossa mente e no nosso coração nesta hora. Que nosso coração esteja aberto, nossa mente esteja preparada para ouvir, entender o teu querer e colocarmos em prática. Ó Deus, ajuda-nos, nos instrui, nos ensina, fala ao nosso coração,
encoraja os que estão desanimados, traz alegria aos que estão tristes, renova, Senhor, a nossa vida, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos passado por momentos difíceis, não é? Todos os dias, nós temos tomado conhecimento de coisas terríveis, horrendas, que têm acontecido muito perto de nós. Todos os dias, irmãos, se você ligar a sua televisão, e certamente você liga, ou pelo rádio, ou pela internet, nós somos bombardeados de notícias que mexem com a gente. E a gente pode até se perguntar, vendo tudo isso, quando chegará na minha vida ou na minha família esse tipo de coisa? Eu soube semana passada ou retrasada de uma moça, estudante de direito, que planejou a morte do seu próprio pai para ficar com o seguro de vida que ele tinha. Eu soube também, e nós temos visto, e cada dia mais intensamente, as brigas que têm acontecido nos estádios de futebol, um local que é reservado para entretenimento, para alegria, para diversão das pessoas, tem virado um verdadeiro campo de guerra, onde as pessoas se batem e se matam ali dentro. Sem falar dos incontáveis ônibus que têm sido queimados, fruto do coração corrompido de tantos por aí. Se você puxar na memória, certamente você vai lembrar de coisas ainda muito piores do que esses três exemplos que eu trouxe. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. A palavra de Deus diz aqui nesse versículo 1 do capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não há novidade nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí Paulo aqui, instruindo o pastor, jovem pastor Timóteo, começa a dizer aqui quem são esses homens. E ele coloca uma série de adjetivos, de características dessas pessoas: egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, tantos outros, traidores, atrevidos. Essas pessoas estão muito perto da gente. Se você andar na rua, certamente vai cruzar com você pessoas que talvez tenham feito atrocidades e estão caminhando livremente pela rua. E a gente não sabe quando que elas vão, de repente, manifestar mais uma vez esses atos pecaminosos. Isso nos dá a sensação de insegurança, de medo. Sem falar também, irmãos, daqueles que têm enganado tanta gente. Falsos religiosos que têm carregado consigo multidões, têm enganado multidões. E esse texto fala sobre eles. Olha aí o versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. E aí começa a falar o que eles fazem. Essas pessoas, falsos religiosos, falsos mestres, eles carregam consigo pecados, são corrompidos de mente, como diz a palavra, são ladrões, pervertidos sexualmente, e por vezes as suas igrejas estão tão lotadas, e a gente se pergunta: puxa vida, o que acontece? Às vezes a nossa igreja não tão lotada assim, igrejas tão lotadas, o que acontece? O fato, irmãos, é que nós vivemos em tempos difíceis, de pessoas más, pessoas ruins, e também tantos religiosos aí que têm pervertido a mente e o coração das pessoas. Como que nós devemos viver diante de tudo isso? Como que deve viver o crente, aquele que entende que Jesus Cristo é seu Salvador? Qual deve ser o modo de vida nosso?
cristãos que cremos em Jesus Cristo, como viver num mundo corrompido? Nós vivemos sim num mundo corrompido. Como viver num mundo corrompido? Vamos encontrar agora a resposta bíblica, a resposta de Deus para isso. Como viver diante de tudo isso? Será que a gente deve, como tantos têm feito, reunir um grupo e fazer alguma manifestação? Será que a gente deve fazer isso? Ir para frente de alguma instituição de governo e anunciar ali o que a gente quer, fazer manifestação? Será que é isso? Como tantos têm feito? Será que é simplesmente nós devemos ficar criticando, xingando o governo e falando tantas coisas, sem fazermos nada, simplesmente nos comunicando nas nossas conversas, falando mal deles? Ou será que a gente deve fingir que não é com a gente, tentar pensar em outra coisa? Não, mas vamos olhar para a igreja, vamos cuidar do nosso grupo aqui. Como deve ser o nosso modo de vida diante dessas coisas, diante desse mundo corrompido? Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que nós devemos viver uma vida piedosa. Diante de um mundo corrompido, não adianta fazer manifestação, não adianta criticar o governo, não adianta fingir que não é consigo. Viva a vida cristã piedosa. A igreja tem que ser de discípulos de Cristo, que vivem os ensinamentos de Cristo, não mais do que isso. Olha o que Paulo fala aí sobre Timóteo, no versículo 10 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido como? De perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Viver vida piedosa é isso. É viver próximo daqueles que ensinam a palavra com fidelidade. Ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, observar os homens e mulheres que têm sido fiéis ao Senhor, e estar perto deles, observar o seu procedimento e imitá-los, por que não? Paulo mesmo fala, olha, imitai a mim porque eu sou imitador de Cristo. Nós devemos estar perto, seguir o propósito de Cristo, que é a salvação dos perdidos. Olha o que ele diz aí, de perto, a longanimidade, o amor, perseverança, as minhas perseguições. Puxa vida, às vezes parece tão fácil ser crente. Aqui no Brasil não há tanto problema assim. Mas há crentes no mundo que têm sido terrivelmente perseguidos. E aí eu pergunto para você, e responda para si mesmo. Será que você conhece pelo nome algum missionário, algum evangelista que tem sofrido perseguições, e você tem orado por ele, você tem se envolvido na fé, na esperança, no propósito junto com ele? Viver vida piedosa é estar junto daqueles que estão encarando as lutas do evangelho, irmão. Viver vida piedosa. Paulo sofreu demais. E Timóteo seguiu de perto ele. Uma vida piedosa, uma vida de fé. Uma vida de fé. E Paulo assegura, aqui no versículo 12, que aqueles que querem viver desse jeito, viver piedosamente, serão perseguidos. Não precisa fazer parte de um determinado grupo da sociedade que seja reprimido. Não, perseguição não está só nesse meio. Mas viver vida piedosa traz perseguição. Traz incômodo muitas vezes para aqueles que estão à nossa volta. Mas nós devemos encarar os desafios da vida cristã. Viver vida piedosa. Nós devemos viver vida piedosa, sabendo que os perversos, os impostores, esses que nós acabamos de falar sobre eles, eles não vão até o fim. Diz aí o verso 13, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
viver vida piedosa. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aí, como viver num mundo corrompido, perseverando na palavra. Perseverando na palavra. Olha o versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aí fala da experiência de Timóteo, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A minha experiência é talvez como a de Timóteo. Nasci num lar cristão e desde o início ouço o Evangelho, ouço a palavra de Deus. Mas talvez você tenha tomado conhecimento da graça de Deus num determinado momento da sua vida. O fato é que cada um dos que crê em Jesus Cristo, em algum momento, tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e a partir de então aprender a palavra de Deus. A orientação de Paulo para você e para mim nessa noite é que nós, nesse mundo corrompido, nós devemos perseverar naquilo que aprendemos. É muito fácil a gente se perder o nosso foco, a gente se distrair com as coisas. É muito fácil, irmãos, nós somos pessoas distraídas. As coisas do mundo passam a brilhar muito mais. Vemos essas coisas terríveis na televisão, essas coisas nos invadem de tal forma que a gente fica com medo de andar na rua, mas não é assim que nós devemos viver. Nós devemos crer na segurança que temos em Jesus Cristo, crer na palavra que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Jesus mesmo falou, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perseverar na palavra, e só persevera na palavra quem conhece ela. Precisamos perseverar, não desanimar. Nesse mundo corrompido nós devemos perseverar na palavra, viver vida piedosa, participar da vida daqueles que têm sofrido pelo Evangelho, mas também perseverando na palavra. E olha agora, a partir do versículo 16 do capítulo 3, até o versículo 5 do capítulo 4, a terceira coisa, terceiro modo aí, como nós devemos viver no mundo corrompido, é pregando a palavra. Olha o versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, educação na justiça. E olha o 17, que versículo maravilhoso. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que nesse mundo corrompido nós devemos pregar a palavra? Porque é por meio dela que uma vida pode ser transformada. Nós falamos há pouco a respeito de pessoas que cometem atrocidades, que são pessoas violentas, traidores, homicidas, que são corrompidos de mente e de coração. E como que essas pessoas poderão mudar de vida? Como que essas pessoas poderão ser transformadas? Pela pregação da palavra. E isso não vai partir somente dos pastores, irmãos. É a igreja. A igreja, o servo de Jesus Cristo, o discípulo de Jesus Cristo, só é discípulo de verdade se ele gera discípulos. Nós devemos pregar a palavra. Todos nós. Todos nós. Paulo escreveu a Timóteo, um pastor, sim, mas essa palavra é para nós. Ouça, para você, Deus dizendo, versículo 1 do capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É para você e para mim. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, corrige, exorta, com toda a paciência, mas também com doutrina. Não é de qualquer jeito. Quando você disser que Deus é amor, diga também que Deus é justo, que Deus é santo. Quando você disser que Deus salva, diga também que Deus condena aquele que não crê em Jesus Cristo. Pregue o Evangelho por inteiro.
Pregue o evangelho da graça de Deus que vem sobre o pecador. Irmãos, todos esses que Paulo disse aqui no início do capítulo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, todos esses, pela palavra de Deus, poderão ser transformados. E aí, como disse Paulo também em Romanos 1,16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independentemente de quem for, do que fez. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, diante desse mundo corrompido, não adianta manifestação. Não adianta criticar governo. Não adianta. Não adianta você se fechar dentro do grupo da igreja, da comunhão da igreja. Não. Nós todos, discípulos de Jesus, fomos chamados para fora, para irmos e vivermos no mundo. Jesus falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A gente deve viver no mundo, sendo sal e sendo luz nesse mundo. Irmão, irmã, viva a vida piedosa nesse mundo corrompido. Observe a fé, o compromisso, o propósito daqueles que têm vivido o evangelho. Persevere naquilo que você tem aprendido. Não desanima. Não desanima. Hoje eu disse pela manhã, na escola dominical, o seguinte: por que será que a gente ouve tantas vezes que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos e ser recebidos nos braços do Pai? Por que será que a gente tem que ouvir isso tantas vezes? Porque a gente esquece. Porque a gente esquece. Deus é o melhor pedagogo, o melhor ensinador, o melhor mestre que existe. Por isso Ele colocou pessoas para pregar o evangelho. E nós temos que ouvir o evangelho sempre. E o evangelho que nós ouvimos sempre, nós devemos continuar ouvindo sempre, para que nunca saia da nossa mente, do nosso coração. Persevere naquilo que você tem aprendido do Senhor. E terceiro, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue. Anuncie o evangelho. Fale de Jesus Cristo. Faça discípulos. Faça discípulos. Irmão, o discipulado é algo que o Senhor Jesus fez. E se você quer imitar Jesus em alguma coisa, faça discípulos. Fazer discípulo demanda um preço, demanda tempo, demanda que você deixe de lado características da sua própria personalidade em prol do outro. Faça discípulos. Nesse mundo corrompido, embora seja tão difícil mudar o mundo, e não é isso que eu quero propor, o único que pode mudar o mundo, se quiser, é o nosso Senhor. Mas a nossa parte nós temos que fazer como servos fiéis do Senhor. Pregue a palavra. Anuncie a graça de Deus. As pessoas não vão querer te ouvir. Paulo fala isso. Fala aqui no versículo 3 do capítulo 4. As pessoas talvez não suportem essa doutrina. Talvez elas vão sentir coceira nos ouvidos. Mas não se intimide. Persevera. Persevera. Aquele familiar seu, aquele amigo, aquele vizinho, que tantas vezes você tentou e não conseguiu falar do evangelho, viva o evangelho perto dele, e quando tiver oportunidade, continue falando. Deus há de tocar esse coração. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles vão preferir as fábulas, como diz a palavra. Mas você, como discípulo, como servo de Jesus Cristo, deve mesmo assim continuar pregando, suportando essas aflições e continuando o trabalho de um evangelista. Que essa igreja seja uma igreja que vive inserida no mundo, mas não conformada com o status, com o modelo que o mundo quer que nós vivamos. Não.
Que essa igreja seja uma igreja que viva piedosamente, viva a fé genuína, a fé salvadora, persevere na palavra e pregue a palavra. E que Deus assim seja glorificado da vida dessa igreja e de cada crente daqui. Que Deus abençoe ricamente essa igreja. Deus abençoe o reverendo Paulo Sérgio na condução dessa igreja. Que Deus abençoe ricamente, desde o mais novinho até o mais idoso. E que no dia de Cristo eu possa vê-los novamente, todos juntos. Receba a voz do Senhor Jesus Cristo, que chama pecadores aos seus braços, que chama pecadores e perdidos a encontrarem o caminho da salvação. Que Deus te abençoe.